Deve alguém, ou até melhor dizendo, será que tem o direito alguém de pôr termo, ou seja, de acabar com as provas do seu próximo quando ele pode fazer isso? Ou deve respeitar os desígnios de Deus, ou seja, aquilo que Deus preparou para ele, e deixar que essas provas elas sigam seu curso sem a nossa interferência? Uma ideia é a de que não se deve, né? Todos temos, né, uma ideia que a gente não deve, ou alguns têm a ideia de que a gente não deve tentar atenuar os sofrimentos alheios, visto estarem essas pessoas que sofrem expiando as suas faltas. E muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente está tendo como prova, como obstáculo, não pode ser atenuado. Porque se são provas, obstáculos, se é a nossa expiação, se a gente está depurando a nossa alma a partir dessas provas, seria errado, né, que a gente atenuasse. Afinal, essas provas foram colocadas na nossa vida nos planos maiores de Deus, dentro de um planejamento divino que não tem erro. Porque se a gente estivesse atenuando, a gente não estaria respeitando o fardo que foi colocado nas nossas costas. Outras vezes nós pensamos que a gente deveria contribuir para tornar esses sofrimentos, inclusive, mais graves, para maior benefício daqueles que sofrem. E isso geralmente a gente faz conosco mesmo, né? A gente acaba por falta de habilidade, por intenção mesmo, ou por não conhecer as coisas, atenuando um sofrimento, porque aí a gente fala assim, agora eu pago mais rápido, né? Essa dívida eu vou pagar mais rápido. Isso que eu fiz na outra encarnação, que deve ter gerado esse sofrimento que eu tenho agora, eu vou aumentá-lo, porque aí eu pago mais rápido. Quantas vezes a gente não ouve assim, né, falando: ah, o meu companheiro, ou a minha companheira, né, meu marido, a minha esposa, eu vou aguentar até o fim. Sabe por quê? Porque eu não quero voltar com ele. Eu quero pagar, ou não quero voltar com ela, né? Eu quero pagar tudo que eu devo para essa pessoa nessa encarnação. Como se fosse como se tivesse uma lógica cartesiana, como se fosse uma matemática de 2 e 2 igual a 4. Como se existisse uma regra e cada um não tivesse uma história em particular. Se a gente pensa que é desse jeito, só se a gente conceber um Deus sujeito a caprichos. Se ele for vingativo ou mimado, porque aí ele fala assim: não, eu te dei essa prova aqui para você passar, e ai de você se você atenuar, ou se você procurar melhorar. A gente sabe que não é assim, né? Para auxiliar todos nós, Jesus trouxe o amor de Deus e o amor ao próximo como sua lei maior. Essa lei é que nos manda auxiliar o outro, abrandar-lhe, né, as dores sempre que possível, e auxiliá-lo em suas dificuldades, auxiliar o próximo nas suas dificuldades. Entendam o seguinte: a principal moeda que vai contar em nosso benefício quando a gente desencarnar e quando a gente for para outras encarnações, não são os bens que a gente acumulou aqui na Terra. Não são os bens materiais. Mas como Jesus mesmo disse, são as lágrimas que ajudamos a secar. Nós só nos desenvolvemos colaborando com o desenvolvimento do próximo.
É o único jeito de a gente aprender e desenvolver aquilo que a gente precisa se desenvolver. E, obviamente, a gente, abrandando a dor alheia, se desenvolve muito mais. Todas as vezes que a gente abranda a dor alheia, a gente está praticando a caridade, que é a materialização do amor de Deus. Ao nos depararmos com alguém sofrendo, ao invés de dizer, é a justiça de Deus presente, deixa do jeito que está, o que a gente deve fazer é procurar observar quais meios nosso Pai misericordioso nos concedeu para aliviar o sofrimento alheio, o sofrimento dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Porque se Deus nos deu discernimento para perceber que o outro está sofrendo, e nós reunimos condições para ajudar o próximo, é nossa obrigação abrandar esse sofrimento. Nunca aumentar, nunca dar de ombros, mas ajudar o nosso irmão e a nossa irmã, abrandando os seus sofrimentos. Pode ser com um conforto moral, com um amparo material, com conselhos, que muitas vezes não é algo que vai tirá-lo daquela situação, mas que pode dar maior conforto, que pode lhe trazer mais força, mais paciência e resignação para ajudar a passar por aquela prova. Quantas vezes, né, a gente se encontra doente, ou vê alguém que está com alguma doença, e uma doença que muitas vezes ela é terminal, né? Ou seja, a pessoa vai desencarnar, aquele corpo físico não vai resistir muito tempo. Mas o que a gente deve fazer é sempre insistir no tratamento. Nunca é se entregar. Em hipótese alguma, a gente pode, de qualquer maneira, não seguir o tratamento. A gente tem que procurar todos os tratamentos que estão disponíveis aqui no nosso plano material, aqui na Terra, para tentar a cura. Pode ser que seja um câncer e que seja difícil, mas a gente precisa fazer o tratamento. Não é falar assim, se Deus colocou um câncer na minha vida, é porque eu preciso desse câncer para depurar a minha alma, para evoluir, para aprender algumas coisas que sem ele eu não aprenderia. Tudo isso é verdade. Mas a gente precisa buscar o tratamento. Precisa buscar o tratamento. A gente precisa entender que se Deus nos deu essas ferramentas, que é um tratamento, que são os remédios, né, é para a gente utilizar. Porque pode ser que a prova esteja aí também. A prova pode ser que seja, num momento de doença, de desespero, eu vou procurar o tratamento, eu vou continuar resignado, com força e com fé, ou eu vou me entregar? Pode ser que a prova seja essa, não seja a doença em si, mas seja como eu me comporto com relação a ela. E mesmo quando esse doente ele não tem mais possibilidades de cura para o corpo espiritual, para o corpo material, é preciso que a gente entenda que cuidados paliativos são importantes. Não é porque a pessoa vai desencarnar que a gente vai deixar o corpo físico de lado. Cuidados paliativos, diminuir a dor, mas não antecipar esse desencarne. É diminuir a dor, é dar maior conforto. E quantas vezes essa dor não é do corpo físico, essa dor é da nossa alma. A gente está desesperado, com depressão, com qualquer outra enfermidade da nossa alma, que a gente sente aquele vazio, aquela dor e não sabe de onde que vem.
A gente tem que procurar o tratamento. Sempre se resignar e ter muita fé em Deus. Então, minhas irmãs e meus irmãos, essa semana a gente continua o estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos estudar os itens 27 e 28, que se referem a duas partes. Dever-se-á por termos provas do próximo? E o segundo tema, será lícito abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? A gente vai discutir essas questões sob a luz do Espiritismo e dos ensinamentos de Jesus. Então eu aguardo todos vocês, quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar. Fiquem todos com Deus e até lá!